Casa da Audição, a clínica da doutora Marjana Góes, que sempre participa da nossa programação, principalmente na hora do aviso. Mas hoje ela está aqui no Olho Vivo para contar como está esse momento de pandemia, como estão sendo os atendimentos, enfim. São 5 anos em Júlio de Castilhos e a gente quer saber mais sobre esse atendimento, enfim, toda a estrutura da clínica. Doutora Marjana, bom dia, obrigada por participar com a gente do programa hoje. Olá, bom dia a todos os que estão ouvindo. Bom dia, Carla. Então, muitas adaptações nós fizemos na clínica, porque a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar a pandemia, mas a gente sabe que temos muita vontade de viver, a gente quer fazer, as pessoas querem seguir a vida, mas a gente precisa entender que nesse atual cenário, algumas modificações, elas precisam ser realizadas, primeiro para nós, profissionais, seguirmos seguros e também os pacientes sentirem-se seguros. Então, como muitos já sabem, nós mudamos a clínica, não está mais no Maiara, nós abrimos desde agosto de 2019 num espaço novo, e o espaço novo ele tem um ambiente mais amplo, então isso veio a calhar bastante para a gente manter o distanciamento entre as cadeiras, entre o atendimento. Então a minha mesa com os pacientes também tem uma distância muito boa. Então, o paciente, ao chegar, ele tem o tapete para fazer a higienização do calçado. É obrigatório o uso do Propé, então a Carol, ela auxilia muito essa parte ali na frente. Nós temos somente 2 pessoas dentro do consultório a cada 1 hora. Alguns atendimentos são realizados em casa para pessoas que apresentam alguma alteração de saúde que possam pertencer ao grupo de risco. Então, nós utilizamos todos os EPIs, além da máscara, a gente adotou um sistema aqui em Santa Maria, a maioria dos consultórios já está realizando, que é o uso da touca. Também a gente utiliza a máscara facial para bloquear mais ainda, né, e ter essa segurança, o paciente se sentir seguro e nós também nos sentirmos seguros para atendê-los. Então, todos esses cuidados, essas mudanças, elas são necessárias porque os procedimentos e as doenças, não só na minha área da audição, mas todas as áreas, e nós tivemos também uma entrevista em Santa Maria, o número de pessoas que vai chegar ao final do ano com doenças não tratadas, como câncer, como alterações no sangue, como alterações cardíacas, como bebês com deficiência auditiva que não foram detectados, porque a gente vê na rotina do consultório uma queda muito grande, até pelo medo. Então, esse espaço conversando e comunicando a vocês que a segurança no consultório ela é plena. A gente tem um cuidado, os meus atendimentos mudaram muito. A cada 1 hora, os grupos são totalmente separados. A gente está disponibilizando o atendimento em casa, tudo isso para trazer essa segurança e, entendendo esse momento delicado, também poder realizar o atendimento em casa para quem for do grupo de risco. Então, essas mudanças foram bem importantes. Doutora, esse ponto que eu ia lhe perguntar agora, do atendimento a domicílio, é uma alternativa para esse momento? A senhora falou nos grupos de risco, mas algumas pessoas têm dificuldades de locomoção também, têm problemas auditivos e acham difícil ir até a clínica, então pode agendar que a senhora vai na residência e faz a avaliação. Sim, os atendimentos a domicílio são uma realidade já muito antes da pandemia, mas tornaram-se agora mais frequentes por conta disso, mas quem tem mais de 70 anos ou tem uma restrição, né, para se deslocar ao atendimento, nós contamos com equipamentos já bem modernos para fazer esse atendimento a domicílio, tanto a parte do diagnóstico, para ver qual é o tipo de perda de audição, tanto para posteriormente realizar o tratamento. E algumas outras soluções, né, alguns pacientes têm tecnologia de 5 ou 10 anos atrás, porque apesar de eu estar 5 anos aqui em Júlio de Castilhos, nós temos pacientes aqui da cidade que já têm há mais de 12 anos aparelhos auditivos conosco.
Então, muitos pacientes chegam, vou contar um pouquinho da rotina, estacionam o carro ali na frente e os aparelhos auditivos têm conectividade. Então, eu aqui dentro na minha sala consigo fazer toda a leitura da prótese auditiva e fazer o ajuste que for necessário. Alguns pacientes, o filho traz a prótese auditiva porque a realidade do cuidado, esse contato próximo que a gente tem com o paciente de nossa, não sei, estou com dificuldade para fazer a limpeza, a minha visão já não é mais a mesma. Então, o que eles faziam é dar uma voltinha, vir tomar um chazinho e já faziam a limpeza com a Carol ali na frente. Então, mudando esse cenário e diminuindo a frequência das pessoas na rua, muitos familiares trazem as próteses auditivas para fazer essa higiene. E 2 vezes por ano, obrigatoriamente, tem que fazer essa revisão, esse acompanhamento com a prótese auditiva. Eu converso sempre com o paciente. Longo prazo, para o resto da vida, a utilização, com 2 revisões por ano em consultório, tanto aqui como também atendimento em casa. Isso facilita bastante a perpetuação, os anos da pessoa se mantendo utilizando a prótese auditiva e, o mais importante, mantendo a audição estável, porque a prótese ela visa estabilizar essa audição e fazer com que o paciente tenha entendimento do que ele está escutando, porque quem perde a audição perde entendimento da fala das pessoas. Então, a gente tem esse cuidado de ofertar para os nossos pacientes todos esses possíveis atendimentos, para facilitar e também ter um cuidado com essa proteção da nossa saúde. Doutora, eu já tenho perguntas dos ouvintes aqui. Tá. Uma senhora está perguntando aqui, todo dano auditivo tem reversão ou existem casos que não tem o que fazer? As perdas auditivas neurosensoriais, neurosensorial quer dizer uma célulazinha do ouvido, que dá para vocês imaginarem como um cílios, nossos cílios. Um monte de pelinho assim que movimenta, eu falo, e ele vai movimentar. Com o envelhecimento ou a exposição a ruído por longos anos, essa perda auditiva ela é permanente. Ela é irreversível, mas ela é tratável com a prótese auditiva. É a mesma coisa que a nossa visão. A nossa visão ela vai diminuindo a qualidade e a gente usa o óculos. Mas quando a gente tira o óculos, a gente ainda tem o problema. Então, as perdas auditivas não tratáveis são aquelas que a gente se expõe a ruído forte por longos anos. Então, fez um tiro, uma máquina agrícola sem a devida proteção acústica, oficinas, até mesmo produtos químicos, automedicação também, muito importante eu falar que algumas medicações ototóxicas também acabam prejudicando e trazendo a perda irreversível. Mas irreversível não significa que ela não é tratável. Ela é tratável sim, e é esse tipo de perda auditiva que a gente trata com o aparelho. Mas outras perdas condutivas, né, secreções dentro do ouvido, cera dentro do ouvido, líquidos atrás do tímpano, enrijecimento dos ossos, também são outras patologias que podem ser tratadas tanto com cirurgia, como medicações, como limpeza do ouvido. Então, a gente tem vários tipos de perda de audição, todas tratáveis, algumas com próteses, algumas com cirurgia, algumas com limpeza, algumas com medicações. Então, depende, tem que avaliar para ver qual é o tipo de perda que a pessoa tem. É importante. E seguem as perguntas, doutora. A senhora atende pelo SUS ou somente convênios? O que a gente pode encaminhar para o ouvinte que ligou agora? Eu atendia no SUS até 2014, mas a minha realidade atual, né, é somente atendimento na clínica. Nós temos a clínica em Santa Maria, aqui em Júlio de Castilhos, e outros pontos de atendimento também, mas são somente particulares ou por convênio. Atualmente a gente tem uma parceria, um convênio bem grande, né? Acho que não tenho 100% de certeza, mas acredito que todos os convênios aqui de Júlio de Castilhos, ligando para a Carol, ela vai saber informar bem direitinho. Então, só por convênios ou particulares, o SUS a gente não trabalha mais.
Ah, tá certo. Informação para os ouvintes que estão participando da nossa programação, doutora. E eu gostaria de perguntar também para a senhora do aumento de pacientes com queixa de zumbido. Qual o possível motivo? Então, sabemos que o zumbido ele não é uma doença, ele é um sintoma de um problema. E muitas vezes esse problema é de difícil investigação. Então, existem mais de 200 causas. A primeira avaliação que a gente faz é uma bateria de exames auditivos, indo lá do início da orelha até o cérebro, para a gente identificar o caminho do som, porque o zumbido é um estímulo auditivo. Então, o primeiro passo é a gente avaliar a via auditiva. Muitos zumbidos são rolha de cera, pressão, alteração da orelha média do paciente, perdas auditivas, dificuldades de atenção, de processar, de entendimento do som, mas também tem outras causas. O que aumentou assim muito o aparecimento do zumbido foi porque o nosso órgão da audição ele é um gerador de som. Ele está sempre fazendo um barulho. E esse barulho, ele está muito associado a uma percepção do cérebro. E bem de saúde, é difícil a gente estar 100% com a nossa realidade atual, né? As pessoas têm uma vida mais corrida, ou com o envelhecimento também há uma mudança. Então, o zumbido, ele aparece em determinadas situações quando alguma coisa na saúde não vai bem. Mas ele possivelmente vai estar relacionado com alguma alteração no processo da audição. Então, aumentou. A gente vê que está ligado ao estresse muito, à insegurança, às questões emocionais, e esse fator emocional, ele aumenta a percepção. Então, lembrando, sintoma existe devido provavelmente a um fator auditivo ou algum outro quadro de saúde, mas ele aumenta a percepção devido ao estresse. E muitos pacientes, principalmente no início, ou muitas informações desencontradas, muitas dúvidas de como proceder, ou até a chateação pelo uso da máscara, que eu reforço a importância do uso, mas que a gente sabe, né? Tem a máscara, tem o aparelho auditivo, tem o óculos. Então, ligam e peçam soluções, porque a gente tem máscara que vai na nuca, tem dicas que a gente pode dizer para facilitar, porque não se pode parar com o uso da prótese, não se deve ficar sem a máscara também ao sair de casa. Então, o zumbido é um processo que aumenta, porque toda essa mudança que eu citei agora mexe com o nosso emocional. E tudo está no cérebro, tanto a percepção do som, a gente escuta não é na orelha, é na cabeça, é no cérebro que reconhece o som. E a parte emocional, nosso sistema límbico, a parte das emoções, está do lado do sistema auditivo. Então, esse aparecimento maior de pacientes com zumbido está muito relacionado com a alteração auditiva associada às questões emocionais que são percebidas, que são sensações lá do cérebro. Importante também essas observações, doutora. A outra vez que a senhora conversou com a gente, falou de alguns cuidados desde sempre com o nosso ouvido, com a nossa audição. E aqui tem uma ouvinte que disse: eu acompanhei a doutora a última vez que ela conversou com a gente e gostaria que ela reforçasse. Estou em casa com 2 pessoas da minha família que escutam música muito alta. Então, ela disse que é para a senhora reforçar esses cuidados. Então, as perdas auditivas permanentes são causadas, né, por alta intensidade no volume, né? A gente já tem um mundo bem ruidoso, então é importante cuidar. O uso de fone de ouvido, fazer uso 20 minutos, descansar 20 minutos, a graduação do som, né, sempre pela metade, nunca na potência máxima, o escutar música, se for no alto-falante, também há uma intensidade que seja possível, ainda conversar. Mas eu quero numa festa, tem mais barulho, né? Cuide para não ficar do lado da caixa de som. Então, muito cuidado, porque as questões do ruído intenso, elas causam perda permanente. Mas, claro, não é exposição
de 1 ano que vai causar isso. Então, a gente sabe pela literatura que demoram cerca de 5 anos. Mas tudo isso vai se refletir lá depois na velhice. Então, é importante os jovens, né, até nós adultos cuidarmos a nossa saúde do ouvido para não exceder o volume das coisas que a gente está ouvindo, porque senão a nossa célulazinha fica sempre forçando, sempre dançando. E ao longo do tempo, se expondo a sons intensos, elas acabam ficando mais frágeis e acabam até mesmo caindo. E isso é a perda de audição permanente. Importante observação também. O pessoal fica preocupado, mas não se cuida muitas vezes, né, doutora? Porque a perda da audição é uma situação, aquela qualidade de vida que a senhora sempre coloca para a gente, ouvir mal, não entender o que as pessoas estão dizendo, e às vezes pode ser um problema que mais tarde, se não olhar agora, não tirar uma atenção, como a senhora disse, os exames preventivos, a importância disso tudo, mais tarde pode ser mais difícil de reverter? Sim. Quanto mais tempo a gente luta, e eu falo para o meu paciente, a gente vê claramente no consultório quem ainda está dentro do armário da surdez. Eu estou lá escondidinha, dentro do armário, eu estou lendo a boca, eu estou evitando ir a lugares com mais pessoas, eu estou ficando desconfortável quando tem pessoas conversando e uma televisão, um rádio ligado. Então, isso são sinais de perda auditiva. Eu aumento o volume da minha televisão que o meu vizinho escuta. Eu não consigo falar ao telefone. Eu troco a orelha, né, para ver se eu entendo um pouquinho melhor. Eu me coloco à frente da televisão para tentar entender. Então, a perda de audição, ela tem graus. O paciente, quanto antes, né, fizer o uso da prótese auditiva ou tratar essa alteração, porque muitas vezes não é só aparelho, às vezes por medo, até mesmo por preconceito, as pessoas esperam. Eu tenho muitos casos aqui no consultório que o paciente chega e é uma rolha de cera. Mas quanto tempo o senhor está sofrendo com essa dificuldade? Já faz uns 2 anos. Nossa, você poderia ter pego uma enorme de uma infecção, porque seu ouvido está tomado de cera, o ouvido não tem como respirar e altera toda a pressão da tontura. Então, a questão auditiva, ela não é só a prótese auditiva. Claro que quando é irreversível é a prótese auditiva, mas atente-se aos primeiros sinais, quanto antes, melhor é o tratamento, tanto para uma perda reversível, quanto também para as irreversíveis na colocação do aparelho da prótese. Porque é muito mais fácil, o cérebro está menos danificado, porque quanto menor o grau da perda de audição, menos o nosso cérebro passou por alterações, porque a gente passa, com o passar do tempo, escutando mal, a entender mal. O nosso nervinho que leva o som da orelha para o cérebro fica que nem um joelho duro. E aí a gente não tem um bom funcionamento, né, uma boa adaptação inicial do aparelho, porque a gente passou muitos anos naquela condição de ouvir pouco. Então, até a gente se adaptar a ouvir todos os sons, a gente precisa de 3 a 6 meses para isso acontecer. E isso acaba fazendo com que as pessoas até mesmo desistam ou tenham uma certa dificuldade para entender, né? Então, a máscara fechando o lábio trouxe muitos pacientes e fez a família ficar mais atenta a isso, né? De perceber, nossa, ele não é que ele estava escutando bem, ele estava lendo a boca. E os profissionais da saúde conseguem perceber isso antes, mas a família também consegue perceber, e agora com o uso da máscara mais ainda. E as consequências da perda de audição muitas vezes é essa questão do isolamento. Nós já estamos isolados, não é um isolamento, mas sim um distanciamento social devido à atual situação. E quem tem perda auditiva está duplamente afastado. Está afastado tanto da questão física, dos abraços, dos beijos, que a gente era acostumado, e que agora a gente, para tentar se proteger, evita. Quem tem perda de audição também está afastado da comunicação, de poder assistir uma notícia com clareza e não confundir as informações. Muitos pacientes te escutam, Carla,
Já fui atender um paciente a domicílio e ele falou que te escuta e que agora está escutando, ele fez a colocação da prótese e está curtindo o teu programa agora. Ai, Que que antes ele amor, não esse... conseguia perceber. Então, o seu Bruno ele é seu ouvinte, é meu paciente e eles me relatam isso. E o rádio é uma companhia muito frequente dos meus Verdade. pacientes. 90% dos meus pacientes são idosos. Então, esse afastamento físico e mais o afastamento da comunicação é muito triste. A pessoa sente-se como se não estivesse participando da situação familiar, né, não pode fazer uma ligação que não vai entender e vai se acomodando dentro disso. E muitas vezes, para essa barreira quebrar, precisa de um filho, precisa de um apoio. Às vezes as pessoas sozinhas, o idoso sozinho não consegue, e até mesmo pela idade acha, não, eu já estou idoso demais, eu não preciso viver bem, ouvir bem em qualquer idade. Né? A gente está vivo, precisa manter a nossa saúde. Doutora, um carinho especial pelo seu Bruno, a todos os nossos ouvintes, os idosos que a senhora falou, que é o grande público da clínica, eles também estão sempre com a gente aqui. A gente até comenta, se emociona quando encontra eles, doutora, na rua e falam, eu acompanho o programa, eu sei as notícias da cidade, eu sei as novidades, e eles sempre gostam das pautas quando a gente fala em saúde aqui na programação. É uma das pautas que tem mais retorno em relação ao nosso público. Isso é importante, eles se preocupam com a saúde, né? Mas às vezes falta aquela clareza, aquele entender, isso, né, o que está faltando ali para melhorar. Então, mesmo, né, com toda essa situação atual, liguem para os consultórios e perguntem, né, à família, como é que está funcionando, o que eu posso fazer, o meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó, meu filho, ele está com tal dificuldade, como é que eu posso ir ao consultório e ter segurança, ou vocês veem. Então, a gente sempre vai tomar todo o cuidado para manter os outros aspectos da saúde, tanto geral, como principalmente a saúde mental, porque o vírus mexeu não só, né, as alterações de insônia, tudo mudou, né? A gente ainda olha da nossa perspectiva, mas como é que é aquela pessoa lá que muitas vezes mora sozinha, ou tem só um cuidador, ou um filho que mora, mas mora longe, lá no interior, e a pessoa mora sozinha. Então, a gente tem esses públicos, existem essas pessoas. Então, estar em dia com esses cuidados e saber que existem locais que vão oferecer segurança e um carinho, a gente tem um carinho muito grande pelos nossos pacientes. É importante, porque senão a gente acaba ficando doente de outras coisas, não só da surdez, não só das questões né, de pegar uma gripe, mas também dos outros problemas de coração, de humor, principalmente essa de humor. Doutora, a gente tem também o público jovem que acompanha a programação e vem deles essa pergunta. O que fazer quando os idosos resistem, se negam a procurar ajuda? Como proceder? Pontuar de uma forma positiva, de motivação. Tem netos? Tem alguém que ele se apegue, que ele goste e que a audição está privando dele ter uma relação melhor, de pegar o telefone e ligar para essa pessoa, ou de assistir uma televisão e entender aquele programa bom, ou de escutar aquela música boa, apegue-se a isso. Não adianta a gente fazer uma crítica, pegue algo positivo, né? Olha, pai, olha, mãe, olha, vovó, tu não está mais conseguindo conversar no telefone com o seu neto. Olha como a televisão está alta, os vizinhos vão escutar, o senhor pode melhorar. Vamos ver o que é, né? Vamos procurar alguém que possa nos esclarecer qual o motivo. E aqui no consultório, depois que eles entendem o processo, a aceitação é muito tranquila. O problema é chegar até aqui. Depois é muito mais fácil,
porque no momento do exame, que a gente faz o teste como a pessoa ficaria com a prótese auditiva, eles escutam como se tivessem de aparelho. Então, isso, eles abrem um sorriso, porque eles acabam tendo clareza no entendimento. E só vão conseguir ter a aceitação com o benefício. Então, é importante trabalhar a motivação, trabalhar que pode ficar melhor, falar de outras pessoas que utilizam o aparelho auditivo é muito importante. Não sabe quem usa, liga para a gente, que tem alguns pacientes que a gente chama de nossos pacientes ouro, assim, são pessoas muito próximas e que participaram daquela campanha, Carla, que a gente conversou em 2017, sobre 100 pacientes que fizeram depoimentos para a gente. Falando sobre essas questões auditivas. A gente tem médico aqui na cidade de Júlio de Castilhos, que é nosso paciente, e tem pessoas que têm empresas aqui em Júlio de Castilhos que usam um aparelho auditivo e são pessoas de 60 e pouquinhos anos. Então, são jovens, né? Jovens idosos. A pontuar pessoas que usam a prótese auditiva, eu acho que é a grande chave, porque comparando-se ao outro e tendo alguém conhecido, ajuda na aceitação. Ajuda muito na aceitação. Doutora, uma última pergunta. Nosso tempo está esgotando e a gente tem que falar ainda um pouquinho do aniversário da clínica. Temos um ouvinte perguntando para a senhora falar de novo do uso do cotonete. Tá. Ainda eu recebo muitos pacientes que usam não só o cotonete, mas como o grampinho, como ponta da caneta, muito perigoso, né? O cotonete é muito prejudicial. O nosso ouvido, ele não tem saída, é só o canal auditivo e lá no fundo é o tímpano. Se você tem muita produção de cera, você vai tirar um pouco do cotonete, o meio, bem onde o cotonete entrou, vai tirar ali no meio. Ao redor, vai empurrar. E aí vai empurrando, 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 até formar uma rolha de cera. Nos casos mais graves, e até agora o último paciente que eu atendi, ele estava com cotonete, coçando o ouvido, e o neto pequenininho foi e bateu no braço. E ele empurrou o cotonete, perfurou o tímpano. Fez uma perda auditiva total. Total. Então, o cotonete não se usa, a gente limpa com o cotovelo o ouvido, mas não limpa com nenhuma haste flexível. Higienize o seu ouvido no banho, as voltinhas da orelha precisam ser limpas, lá dentro do ouvido jamais deve ir água e a gente precisa secar bem o ouvido. O nosso ouvido ele é autolimpante, não tem necessidade de usar cotonete. Usa a pontinha da toalha para secar e tá limpo. Informação muito importante, fundamental. Então, não usamos o cotonete, limpamos com a pontinha da toalha, que é o suficiente, doutora? Isso, o ouvido é autolimpante, a gente precisa ter essa cera, não bate um vento forte, a gente não tem aquela lubrificação, aquela proteção, e a pessoa acaba tendo dor de ouvido muito mais fácil. Então, cera, ela não está ali só por uma questão de ter aquela sujeirinha. Não, ela é boa, ela é uma lubrificação, ela evita entrada de fungo, ela evita a gente ter dor de ouvido, porque o ar vai bater ali, muitas vezes sujo, ou a gente vai encostar o ouvido com a ponta da unha e vai entrar em contato micróbios, funguinhos, e a cera está ali protegendo. Então, não limpe. Deixa para limpar no banho as voltinhas da orelha e seca bem. Importante. Doutora, muito obrigada pela sua participação. A senhora já nos contou que esse ano não será possível fazer a comemoração do aniversário da clínica, já tinha preparativos em andamento, mas se Deus quiser, em seguida a gente faz uma festa especial para esses clientes, esses ouvintes que acompanham o seu trabalho há tanto tempo aqui na cidade, né? Sim, a gente tinha tudo preparado, mas entendendo a situação atual, a gente resolveu protelar. Meu primeiro atendimento aqui em Júlio de Castilhos foi 1º de abril, e desde então, desde 2015, a gente agora fez 5 anos de atendimento aqui em Júlio de Castilhos. Eu sinto completamente feliz e realizada com todos os nossos pacientes. Eu digo que eu tenho os melhores pacientes do mundo, porque são pessoas que a gente se apega, cria um vínculo muito grande, porque a prótese auditiva, ao meu ver, não é só
um acessório, um auxiliar para a saúde. A gente tem aspectos de comunicação e de relacionamento, tanto familiar como social, muito grande. E a gente mantém a saúde, as questões do equilíbrio, as questões cognitivas mais preservadas. E os aparelhos têm muito menos chance de ter uma demência, um Alzheimer. Então, esse vínculo que a gente cria para fazer com que o paciente perpetue o uso do aparelho é bem importante. Esses 5 anos aqui na cidade me clareou mais ainda a certeza de como é importante estar perto do paciente para o tratamento. As idas dos pacientes aqui da cidade para Santa Maria eram muito coordenadas, mas desde que iniciou aqui na cidade, fica muito mais fácil, porque é um atendimento muito mais próximo, e muito mais ajuda, a gente consegue auxiliar de mais forma, estando mais próximo do paciente. Então, bem feliz com esses 5 anos, fico muito grata a todos que nos acompanham e que fazem os seus atendimentos aqui. Doutora, participe mais vezes da nossa programação, é bem importante, a gente até extrapolou um pouco o tempo, nós temos compromisso agora com a Câmara de Vereadores, mas já agradecemos muito a sua participação, aos ouvintes, pelas mensagens, pelas ligações, sempre bem importante a sua participação aqui. Tá certo, Carla, um abraço a todos, a gente fica localizado bem em frente ao Laboratório Nelly, na Pinheiro Machado 407, e para quem ficou ainda com alguma dúvida, pode nos ligar no 3271-3196, que a gente pode auxiliar em mais alguma questão, mais alguma dúvida. Obrigada, Carla, pelo espaço. Um abraço a todos. Um abraço, doutora. Conversamos com a doutora Marjana Góes, da Clínica Casa da Audição.